Bom dia para si, muito agradecida mais uma vez de estar aqui connosco. Bom dia aos nossos ouvintes também. Estamos a ser escutados em França, na Suíça e também em Portugal. Muito, muito agradecida a todos os nossos ouvintes. Então hoje vamos falar exatamente do signo de Virgem. Certo. Mas antes, não sei se a Carmen quer começar pelos aspectos mais importantes ou relevantes no mês de setembro, em termos de aspectos astrológicos, e depois iríamos para a Virgem, não é? Certo, este mês de agosto já está mesmo a terminar, não é? É verdade. E para setembro temos um daqueles momentos, Mónica, que a Mónica já ouviu muitas vezes, os nossos ouvintes habituais também, que é aquela coisa da retrogradação do Mercúrio. Isso é que é mau. E este ano, pela segunda vez, ele faz este movimento de aparente movimento de retrogradação, portanto, um movimento em que, do ponto de vista da Terra, fica a ideia de que Mercúrio está a andar para trás. Na verdade, isto não existe, é um movimento ilusório e tem a ver com a trajetória dos planetas. Todos, exceto o Sol e a Lua, têm este movimento. Mercúrio é o que tem com mais frequência, 3 a 4 vezes por ano. Este ano, pela segunda vez consecutiva, a curiosidade é que este movimento se dá sempre, inicia sempre em signos de ar, que também são os signos que nos falam dos aspectos da comunicação. Então, se Mercúrio é a comunicação, porque é o que rege a comunicação, é o que rege o pensamento, portanto, é o que rege o que transmite também. Porque a comunicação não é só intencional, não é? Pois. A comunicação também é não verbal, a comunicação existe. Gestual. Existe. Pois. De qualquer das formas, não é possível não comunicar. Não é não. Mesmo caladinhas, nós estamos a comunicar com os olhos, com o corpo. Então, daí esta importância que a astrologia dá a esta retrogradação, dado que Mercúrio tem na nossa vida significados tão variados, mas tão do cotidiano, importantes, sempre presentes, porque ele rege o pensamento, rege a comunicação e, portanto, também rege a respiração. Quando ele está retrógrado, nesse movimento de retrogradação, temos duas coisas sempre a pensar, assim, duas áreas. Uma, não podemos acreditar no que vemos, porque estamos perante um movimento ilusório, certo? Não devemos tomar como certo tudo o que ouvimos, tudo o que tentamos comunicar pode ser mal interpretado, pode ser, isto é muito comum acontecer, pode ser a história do e-mail que eu penso que estou a mandar para uma colega de trabalho e mando para o chefe. É literal, Mónica, já ouvi várias pessoas contarem-me isto. Esse tipo de enganos, porque estamos perante um movimento. A tónica é esta, não é? Nem tudo é o que parece. Okay? Porque parece que o planeta está a andar para trás, mas não está. Pois. A outra parte, a outra área importante de lembrar, eu já vou dar as datas de Mercúrio retrógrado, é tudo quanto disse respeito a Mercúrio no passado, agora é uma boa altura para eu rever, reverificar, revisitar. É um movimento de reciclar, retomar uma conversa, rever um contrato. Não é uma boa altura para eu iniciar um novo projeto, porque nem tudo o que parece é, mas é uma excelente altura para eu ir lá atrás e dizer assim, olha, este acordo que fizemos, este contrato que assinamos, precisa de ser revisto. Esta conversa que tivemos talvez não tenha ficado esclarecida. É uma boa altura para isso, para rever. Imagine, por exemplo, para quem escreve, lançar um livro como Mercúrio retrógrado não é muito aconselhável, mas rever o livro, sim, rever o trabalho que se fez. Claro. É neste sentido, não é? Portanto, uma das coisas principais que eu vejo acontecer muito é lançar projetos com Mercúrio retrógrado. O que é que acontece? Se quando eu lanço um projeto eu preciso do público, porque
preciso do público, não é? Pois, é verdade. Seja lá o que for, se eu lanço um livro, se eu abro uma empresa, fazê-lo em Mercúrio retrógrado traz sempre uma energia em que parece que aquilo que eu pretendo passar não atinge o público desejado, fica perdido. Também é muito comum ouvir dizer, e é realmente literal, quero abrir uma loja, mando os convites e os convites vão para o spam, as pessoas não veem, só me ligam depois. Né? Este tipo de equívocos são propícios a exemplos do que período. pode acontecer nesta altura. Ora, isto acontece a partir do dia 10 de setembro, okay? E depois no dia 23, em Balança, que é o signo da parceria. Então, é uma boa altura para, com aquela pessoa que nos é importante, pode ser a parceria romântica, pode ser outra, fazer alguns ajustes se for necessário, não é? Naquilo que está, que é o acordo que temos. Nem sempre se trata de contratos formais, mas nós fazemos contratos. Eu e a Mónica temos um contrato, que não é formal, mas temos, não é? É verdade, há 4 anos. Sempre este tipo de dinâmicas é o que Balança nos vai falar. Depois do dia 23, Mercúrio volta a Virgem. Porque como ele está a andar para trás, não é? No céu, ele chegou a Balança, mas agora está a andar para trás e vai para o signo. A Virgem, onde Mercúrio é regente. Muito bem. E aí, lá está, temos outro tipo de tarefa. Aqui vamos poder debruçar-nos mais sobre questões de trabalho, metodologias, questões de saúde. Por exemplo, é uma altura excelente para fazer um check-up. Porque Mercúrio é exatamente essa pesquisa, né? E Virgem tem a ver, já vamos ver mais à frente, também com a nossa saúde, no sentido de o que é que nós fazemos no nosso dia-a-dia que implica no nosso estado de saúde, ou falta dela, não é? Claro. Okay? É uma boa altura para... Olha, por exemplo, agora de repente lembrei-me que é uma coisa que eu ando para fazer há muito tempo. Vou ver se consigo agendar. Sabe aquela coisa dos testes das alergias alimentares? Sei. Que pessoas descobrem que têm alergia ou que de alguma forma o corpo não reage tão bem a certos alimentos vulgares. Não estamos a falar daquelas alergias graves, porque essas a pessoa normalmente sabe, porque já se deu conta. Isto seria, por exemplo, um bom exemplo para o trabalho de Mercúrio retrógrado em Virgem. Perceber melhor que alimentos me fazem bem. O que é que funciona melhor para mim. Mas, ok, Mercúrio retrógrado. Depois ele vai ficar ainda... Normalmente, não é normalmente, os períodos de retrogradação são de 21, 22 dias. Okay? Portanto, 3 semanas é o efeito. Logo no princípio de outubro falaremos dele ficar direto. Em setembro temos ainda o Sol em Virgem até o dia 23. Temos esta coisa. Vamos ter Vênus em Virgem a partir do dia 5 e Mercúrio em Virgem a partir do dia 23. Portanto, quase tudo vai ser Virgem, não é? Estou a ver que sim. Okay. Não é? Mas isso é coincidente? Ou não. É habitual, porque quer Mercúrio, quer Vênus estão sempre relativamente perto do Sol. Portanto, ou entram logo de seguida, de alguma maneira, o trabalho central dá-se com o Sol em cada signo, não é? É a época de Virgem, é a época para trabalhar a energia de Virgem. Depois temos aquela coisa da Lua Nova, que temos o Sol e a Lua juntos no mesmo signo, que é o pico do momento em que nós podemos trabalhar a energia de cada signo. E quer um bocadinho antes, quer um bocadinho depois, Mercúrio e Vênus andam sempre ali perto, que é uma forma quase de prolongar e termos a oportunidade realmente de trabalhar cada um dos signos. Uma das coisas que vai marcar o mês de setembro é uma coisa que já aconteceu várias vezes este ano, agora em setembro tem outra vez o pico, que é um aspecto desarmonioso, de conflito, entre 2 planetas nos céus, Saturno em Aquário e Urano em Touro. Já tem acontecido ao longo do ano. Estas quadraturas, não é? As quadraturas. E, sim.
E esta quadratura, não, pois, esta quadratura volta a trazer realmente propostas difíceis de como conciliar o que nós estamos a viver, uma crise económica que eu creio que talvez ainda não tínhamos visto o momento mais profundo dessa crise, não é? Pois, estamos ainda na fase crescente, digamos assim, da crise. E estes momentos destas quadraturas é quando os movimentos de reação se tornam mais acentuados. Tem sido, como disse, é um aspecto que marcou o ano. E porque é que eu falo em economia? Porque o Urano está em Touro, que é o signo da economia. E então estas mudanças todas que já estão a decorrer e as que ainda faltam porque são necessárias, vão ter agora também. Para cada um de nós, isto é uma questão de a pessoa tentar saber onde é que tem o signo de Aquário, qual é a área que vai estar então em conflito, porque a quadratura é um conflito difícil de resolver. Porquê? Porque na oposição há um conflito direto. O outro quer o oposto de mim. O outro planeta está, um quer uma coisa, o outro quer o mesmo, mas no polo oposto. A quadratura é quase, o que é mais difícil? Não há uma forma não há uma ponte para fazer. É preciso construir a ponte. Na oposição, a ponte está lá porque, um planeta em Carneiro quer liberdade, quer poder movimentar-se à vontade, e um planeta em Balança quer fazer isso em acordo. Portanto, estão a falar da mesma coisa, de pontos de vista diferentes. E a quadratura, pois, não é? É como ter uma discussão sobre o desporto, quando eu só percebo de futebol e a pessoa com quem eu estou a discutir só percebe ténis. Não vamos ter, não temos a ponte feita. Pois. É preciso construir a ponte. No mapa de cada um de nós, isto em termos gerais é mais difícil de transmitir. No mapa de cada um de nós, o trabalho do astrólogo nestas alturas é olhar para o mapa e ver qual é a energia, qual é o planeta, qual é a área que pode fazer essa ponte. Daí ser tão importante a consulta astrológica com o mapa à frente, não é? Para termos as orientações. Estas orientações, fico muito feliz ainda este fim de semana em reação a um dos vídeos. Houve uma pessoa que disse que aprendeu imenso e tal. Fico muito feliz quando isso pode ser útil, e sei que pode, Mónica, que pode ajudar, mas não há nada que possa substituir. É um bocadinho, perdoem-me assim, mas uma coisa é eu dar aqui, por exemplo, conselho, e eu não, porque não tenho competências para isso, não é? Conselhos de saúde ou de nutrição, vou dar no geral e isso é útil, mas depois cada um de nós, especificamente, pode ter, não é? Claro, certo? Claro. Orientações diferentes, nós somos, não é? Exatamente. Caminhos diferentes. Não desmerece e não inutiliza. Vamos falar em utilidade por causa de Virgem. Quantas vezes eu, nos meses em que estou com mais atrapalhada de trabalho, encontrar o tempo e a energia, às vezes não é só o tempo, para fazer as orientações astrológicas no YouTube. Há meses, Mónica, que eu reconheço que digo assim, não é? Tipo, se calhar isto nem faz muito sentido, mas faz, eu sei que é útil, mas depois realmente a avaliação pessoal específica só mesmo é de um nível de riqueza, com a Karma, não é? E fazer o mapa ou é muito com importante. Qualquer outro astrólogo da confiança. É a Carmen que está aqui. Ora, em setembro vamos então ter a lua nova já no dia 25, portanto no final do mês, e aí o tema vai começar a ser Balança, mas nisso falamos depois, não é? Então vamos falar de Virgem? Vamos, sim. É um signo de terra. Do elemento de terra, que todos os signos do elemento de terra têm um tema em comum: pragmatismo, ligação à vida material, a físico,
já sabemos que cada um dos signos tem, para além daquela missão bonita, tem uma utilidade, e Virgem vai-nos falar exatamente do que é útil e do que não é. Virgem é o signo da Virgem, não é? Está associado à época das colheitas no hemisfério norte e tem exatamente esse sentido do o que é que das colheitas eu vou guardar, aquela coisa de separar o cereal do joio, o trigo do joio. Mercúrio aqui é extremamente crítico na sua análise, crítico nesse sentido de avaliar o que é útil e o que é que não é. É muito... Isso muitas vezes torna as pessoas com uma energia forte de Virgem extremamente analíticas, são capazes de ver... Muito terra a terra. Às vezes até de uma forma... Um bocadinho cruel. Quando se entende que esse sentido é exatamente para poder... Esse sentido excessivamente crítico é para poder fazer a separação do que é útil e não útil. No corpo humano, isso está associado, por exemplo, aos intestinos, por isso muitas pessoas com energias mais em conflito no signo de Virgem acabam por ter problemas de intestinos, é muito frequente isso acontecer. E exatamente o que é que acontece é eliminar o que não presta, reter e enviar para onde for necessário aquilo que é útil. Útil. O que é útil? É a palavra, é provavelmente a frase-chave para Virgem. Eu escolho aquilo que é útil. Claro que se isto é vivido de uma forma menos consciente, acaba por ser essa crítica excessiva de ver o pequeno defeito. É ótimo, é uma energia ótima para profissões em que se tem que, por exemplo, técnicos de qualidade, que têm que ver onde é que está Eu acho que eles são assim em todo. Pois, eu, por acaso, tenho uma amiga que é Virgem. Mónica, a questão é se essa energia realmente não é mais consciente e não se dá uma certa utilidade, ela fica realmente, tipo, é cansativo. E é cansativo para o próprio. Sim. Há necessidade de rigor. Organização excessiva. A organização, todos os procedimentos. Se quer saber como é que se faz uma tarefa, ok? Vá pedir isso a uma pessoa de signo de Virgem. Verdade, sabem tudo. Não é? Como é que se faz aquela tarefa da forma mais eficiente? Porque às vezes a tarefa, coisas simples, lavar a louça, pode ser feita de uma forma rápida e eficiente e pode ser feita de uma forma perfeitamente caótica e depois demora mais tempo, não fica tão bem feito, portanto, não é? Virgem é o signo que lhe vai ensinar como é que se lava a louça. É verdade. Como é que se organiza. Como é que se monta uma cama? Ontem estive a falar exatamente com uma Virgem a dizer isso. Uma profissão que em Portugal ainda é muito residual, os organizadores profissionais, que vão à casa das pessoas e ensinam as pessoas a organizar. Isso é Virgem puro, não é? É Virgem ali e, portanto, precisam desse sentido altamente crítico para separar. Porque nós na despensa não pomos o desodorizante e o perfume. Isso é verdade. Isso, quando nós fazemos isso, quando olhamos para a nossa casa e pomos o desodorizante na casa de banho, porque é onde vamos colocar, e o arroz na despensa, estamos de alguma maneira, manifestar a energia de Virgem. É escolher, e para isso eu tenho que catalogar, não é? Eu tenho que saber que arroz é para cozinhar. Claro. Então não vou pôr na casa de banho. Pois claro, não. Bem, às vezes é no signo de Virgem que se dá os pontos, ou sempre relacionado com o signo de Virgem, que estão questões como comportamentos compulsivos, principalmente os comportamentos obsessivos, compulsivos de limpeza. Isso, são excessivos nesse aspecto. São. Uma vez, Mónica, e era do signo de Virgem, nunca mais esqueço, porque foi das minhas primeiras consultas, e eu estava ainda a tentar retirar as camadas do mapa e a falar e a dizer que talvez a pessoa que era uma senhora fosse um bocadinho compulsiva e obsessiva a fazer as coisas.
E ela olhou assim para mim e disse, e depois disse-me, confessou que fazia a cama com uma régua. Ai, Jesus. Para medir a dobra do lençol de um lado e do outro para ficar exatamente igual. Ai, isto é cansativo para a própria pessoa, muito. Repare, quando esta energia está em desequilíbrio, ou este tipo de comportamentos trazem muito sofrimento emocional para o próprio e, obviamente, para quem está em volta, não é? Sim, sim. Descobrir onde é que eu aplico isso de forma mais útil. Porque depois, Carmen, tem muito este tipo de desabafo. Lá vou eu para a luta. Pois. Vou eu para a luta. Que é arrumar tudo nos sítios. Tudo. Pôr os clipes direitinhos, separados por cores. E no amor, já agora? Essa missão, deixe-me só terminar isso. Sim, desculpa. Esse talento, se aplicado em coisas úteis, porque realmente ter a dobra do lençol da cama, 10 centímetros exato de um lado e 10 centímetros do outro, não traz grande valor à vida da pessoa. Mas pode ser aplicado, o truque é como aplicar essa competência, esse talento, essa, às vezes, quase compulsão de criar ordem de uma forma mais útil. No amor, regras já são exatamente muito críticos também. Pois é, aí que tem uma peneira com o crivo muito estreito. Aquilo não perfeito, mas tem uma curvinha na orelha que não devia ter, não é? Pois. Ou tem este. Por isso, na compatibilidade, Virgem precisa muito de energia de peixe. Bem claro. Porque Virgem é esse amor mais condicional, não é? Mais analítico, e em peixe sabemos que é exatamente o oposto. É a aceitação completa, às vezes até do que não devia ser aceito. É verdade. Então é como sempre esse jogo, eu dou-te aquilo que te falta e tu dás-me um pouco do que me falta a mim. E peixe dá, eu acho que já disse aqui diversas vezes, mas vou dizer outra vez. Não quer demais. O meu ascendente é Virgem. E eu digo muitas vezes, Mónica, que o que curou o meu ascendente Virgem nessa manifestação mais negativa foi ter uma filha do signo de Peixe que me ajudou a aceitar o caos e o valor do caos, o não ter tudo certinho sobre o que é que vai ser amanhã. Eu não poderia fazer o que faço hoje se não tivesse feito essa aprendizagem, porque nesta atividade, como em muitas outras, se me perguntar como é que vai ser para a semana, eu não faço ideia. Eu tenho o dia planeado para hoje, mas facilmente o dia se altera, porque basta uma pessoa, duas, desmarcar ou tentar chegar mais tarde, ou essas alterações. Isto que é uma coisa normal e que na minha atividade acontece muito, como noutras. Agora aceita melhor, não é? Seria impossível. Pois, agora aceita melhor. Então, eu digo muitas vezes que o meu ascendente se curou pelo facto de ter tido, e é essa dinâmica, não é? Pois. É a dinâmica do caos, sendo que o caos não é necessariamente uma coisa má. Pois. E pode ser um antídoto para essa necessidade de ter tudo muito. Depois eles também, em termos de amor, eles equiparam todos, são todos iguais. As pessoas são todas iguais. Se um pecou neste aspecto, vai analisar todos e são todos iguais. Porque essa necessidade de catalogar, que eu digo-lhe, Mónica, que eu acho que é uma coisa muito, até porque todos também temos Virgem no nosso mapa, é uma coisa muito do ser humano, é uma coisa que tem a ver com a nossa forma de aprendizagem, não é? Nós vamos aprendendo e colocando os novos acontecimentos em categorias pré-existentes. Ok? Então, se alguém com o cabelo cor-de-rosa teve este comportamento, a partir de agora todas as pessoas com essa generalização, que é muito, realmente, vem muito, porque é o tal necessidade de catalogar, não é? Então eu ponho lá uma etiquetazinha a dizer as pessoas que têm de cabelo cor-de-rosa ou as pessoas de cabelo azul. É muito natural no ser humano e é altamente perigosa, digo eu, porque limita imenso. Mas é natural. Pois, independentemente de sermos virgens ou não. É natural, todos nós de alguma maneira. Por exemplo, nota-se muito isso na astrologia. Rótulos, não é?
Na astrologia? Sim, porque se eu tive uma experiência má com uma pessoa de signo de Virgem, quantas vezes eu ouço as pessoas dizer, por exemplo, imagino que até pode acontecer, é raro, mas pode acontecer que uma pessoa de signo de Virgem seja desorganizada. É raro, mas acontece porque muitas vezes lá está, o tema está lá, é todo desorganizado, não é? E eu conheço uma pessoa de signo de Virgem que é desorganizada, então para mim todas as pessoas de signo de Virgem são desorganizadas. Não é um facto. Essas generalizações sabemos que são sempre altamente limitadoras. Isso vem, lá está, um preconceito que nós fazemos perante a primeira experiência, e Virgem tem tanta necessidade de catalogar que naturalmente faz isso melhor ainda que os outros signos, não é? Pois. Bom, vamos mas ler isso não lhes traz grande felicidade, não é? Eu acho. Não, porque tudo quanto é preconceito, preconceito, tudo quanto é a generalização, limita as nossas experiências. Porque, naturalmente, qualquer generalização é mentira. Bem, sim, Carmen, tem toda a razão. Não existe todas as mulheres, não existe todos os brancos, não existe todos os negros, não existe todos os peixes. Não existe isso. E se há coisa que eu acho que a astrologia, como linguagem, como campo de conhecimento, ajuda a trazer, é exatamente o desmentir essas generalizações. Não existe todos os leões, não existe todos os virgens, porque existe... Certo? Porque mesmo uma pessoa de leão ou de peixe pode ter comportamentos diferentes. Porque vai ter, astrologicamente até explicado, porque vai ter signos lunares completamente diferentes, signos ascendentes. Não existe isso do todo. Todos. Sempre que alguém diz, não, porque todos os esportistas são assim, todos os benfiquistas são assim, todas as mulheres gostam de... Por exemplo, todas as mulheres gostam de ir às compras. Ui. O meu sonho de consumo, Mónica, se eu tivesse muito dinheiro, era ter alguém que fizesse compras por mim. Oh, Carmen, nisso estamos um bocadinho parecidas. Eu também não sou gosto assim. nada. Detesto né? fazer compras. Seja lá de que te espécie Há pessoas que, não me importa se é mulheres ou não, mas não é, estas generalizações são sempre, eu até diria que perigosas por isso mesmo, porque limitam as minhas experiências. Porque se eu olho generalizações e preconceito, é difícil encontrar uma coisa de positiva que possa trazer daí, não é? Claro. Porque as pessoas, a nossa espécie é tão complexa e tem tantas coisas muito criticáveis, é facto, mas também tem tanta coisa e variedade. Diversidade. Não é? Todos os portugueses são assim. Não é testável ouvir isso. Realmente todas as generalizações são perigosas. Vamos então à missão, não é? Naquela metáfora de que todos os meses lemos aqui uma parte. Quando chegou a vez da criança do signo de Virgem, Deus disse assim: a ti, Virgem, peço que empreendas um exame de tudo o que os homens fizeram com a minha criação. Lá está o exame. Exatamente. Terás de observar com perspicácia os caminhos que percorrem e lembrá-los dos seus erros, de modo que, através de ti, a minha criação possa ser aperfeiçoada. Para que assim o faças, eu te concedo o dom da pureza de pensamento. E Virgem voltou pensativamente ao seu lugar. No fundo, aquilo que eu disse há pouco que está aqui dito de outra maneira muito mais bonita, mas que é, se eu entender que esta é a minha competência principal e, portanto, se eu tenho uma competência tão especial, é quase minha missão, é meu dever aplicá-la, vou aplicá-la de uma forma que seja realmente útil. Por exemplo, ser revisor de texto é uma atividade perfeita para Virgem. Para Virgem, não é? Está a aplicar ali, certo? Olham e veem logo o que é preciso alterar e não alterar, não é? Há imensas formas, das mais pragmáticas às mais elevadas, em termos de consciência, de aplicar essa energia, porque se está lá, se existe, é porque é útil. É porque tem um propósito
certo? Entretanto, nós podemos chegar até à Carmen Ferreira através podem pesquisar no Google, Carmen Ferreira, vai aparecer logo o meu contacto todo, a morada, que é aqui no Porto. Se puserem, podem fazer assim, Carmen Ferreira Astrologia no Google, vai aparecer tudo. O Instagram, o Facebook, o canal do YouTube e os meus dados profissionais do meu local de trabalho, número de telefone, e-mail, tudo isso. Muito bem. E também tem postado notícias astrológicas muito interessantes. Sim, estou sempre a ver. Exatamente. Sim, vou sempre nas redes sociais também assinalando os momentos mais de uma forma sintética, porque o meu ascendente é virgem. Eu não tenho aquela qualidade de escrever e florear muito, mas tentar dar, por isso chamei Astronotícias no sentido de... E está muito bem. Tem lá o essencial. Exatamente. Essencial. É Carmen, foi um gosto estar como sempre, consigo. Mónica, igualmente. Até à próxima. Até à próxima. Um bom dia para si.